útil. E aqui a Anthropic fala algo que é bastante evidente para todo mundo que está minimamente inserido no mundo da IA, que um aplicativo, um MVP, que antes demoraria meses para ser construído, hoje pode ser construído em poucos dias. E aqui nessa fase tem algumas recomendações técnicas da Anthropic. Uma delas é você ter um arquivo de memória que vai manter uma espécie de log, de registros de tudo que foi acontecendo ao longo do projeto. Outra recomendação é você ter um time de agentes trabalhando em paralelo por você, mas desde que cada agente tenha a sua própria área de atuação. Então, um agente que vai cuidar do front-end, outro agente que vai cuidar do back-end, e aí para as pessoas que não têm nenhuma proficiência técnica, seria como se você tivesse um agente que vai cuidar do design do seu app, outro agente que vai cuidar de como o app de fato funciona, outro que pode cuidar das validações de testes, um agente que vai simplesmente ficar realmente experimentando o app, produzindo relatórios de bugs, de features que precisam ser implementadas. É aquela ideia de colocar cada agente na sua própria caixinha para que o trabalho de um não interfira de maneira negativa no trabalho do outro, porque às vezes a gente quer mudar uma coisa e o agente ele tem acesso a tudo e ele é especialista em tudo e ele acaba mudando coisas que não estão dentro do escopo do que a gente gostaria que ele mudasse. Então você segmentar os seus agentes faz bastante sentido. E aí tem um aviso, que é quase uma obrigação que eles colocaram, a contragosto do time de marketing provavelmente, que é um cuidado com a infraestrutura e com a segurança. E aqui eu quero fazer um adendo, que é uma questão também de responsabilidade da nossa parte. O documento da Anthropic, ele é um documento que pretende colocar a Anthropic como a solução perfeita para você criar a sua empresa de IA sozinho, do zero, sem experiência técnica absolutamente nenhuma. E, de certa maneira, isso é um risco muito grande. E aqui, quando a gente fala de infraestrutura e de cibersegurança, é onde a maior parte das pessoas que criam apps com vibe coding acabam encontrando uma barreira muito grande e acabam ou correndo riscos de processos jurídicos muito reais, ou acabam sendo hackeadas, ou não conseguem ter uma infra relativamente robusta o suficiente para que a solução para o mercado seja de fato escalável. Então você acaba criando uma solução interna, uma solução que pode funcionar na sua empresa ou individualmente como um teste, mas essa fase de pegar tudo isso e colocar isso no mercado como um produto viável para vender, para cobrar, para ter clientes reais, acaba nunca se tornando uma realidade. Isso acontece com 90% dos apps criados ou mais, tá? 90% é um número generoso. E aí eu nem estou falando de faturamento, eu estou falando só de uma infraestrutura, um nível de cibersegurança mínimo para serem uma solução viável para o mercado sem que na primeira semana ou nas primeiras horas o app seja hackeado, o app vaze os dados dos clientes, o app tenha problemas sérios de infraestrutura ou nunca consiga passar de certa quantidade de usuários de maneira funcional, ou né, quando se torna uma solução que deixa de ser uma solução para o indivíduo e passa a ser uma solução para múltiplas pessoas, a confusão de infra é tão grande que acaba fazendo com que os usuários tenham uma série de bugs e problemas reais que tornam a solução inviável. Então eu só quis trazer esse aviso, porque existe uma diferença muito grande entre você ter um aplicativo que você fez em 2 horas no Lovable e você ter, de fato, uma solução sólida para o mercado. Tá? É realmente um abismo que, se você não tem experiência técnica nenhuma, você vai demorar um tempo até você conseguir ultrapassar.